Maranata Desbravadores da União Sul-Brasileira. Hoje estamos aqui para um lançamento muito especial, o Game, ou melhor, o estudo bíblico The Game, uma nova fase. O estudo para 10 a 12 anos que usaremos em 2022. Tenho certeza que vai ser um estudo aí de salvação e serviço, vai tocar o coração das pessoas e vai revolucionar muita coisa. E hoje aqui nós estamos aqui com os autores do estudo, formados em Harvard, não estou brincando, mas formados aí então no clube, formados aí no lenço e além disso conhecedores da palavra de Deus e tiveram uma proposta muito legal do estudo bíblico. Vamos então recebê-los aqui, conhecê-los, que bom que está conosco, que Deus te abençoe. E hoje, olha, o nosso momento aqui é especial para você que é capelão, para você que é pastor, para você que é diretor de clube, você que é conselheiro e você que participa então da parte mais importante que nós temos no clube, que é a classe bíblica. Ordem unida é importante, acampamento é fundamental, as classes e especialidades são importantíssimas, tem que ter no clube. Mas o grande momento é quando a gente abre a palavra e convida meninos e meninas para conhecerem as coisas de Deus e caminharem rumo ao lar celestial. Se você faz parte então do grupo que trata do mais importante, parabéns e esse vídeo é para você. Vamos lá então? E aí, pastor Diógenes, como está o nosso povo lá na Catarinense? E aí, pastor Ariel, tudo bem? O povo está muito bem, graças a Deus, servindo ao Senhor lá com alegria no coração. Nosso Ministério Desbravadores lá vai indo muito bem. E é um prazer estar aqui agora conversando com essa galera muito especial que cuida, como você falou, de uma parte muito importante, especial do nosso clube, que é o pessoal que instrui os nossos desbravadores de 10 a 12 anos nas classes bíblicas. Ok, então além do pastor Diógenes, nosso líder lá na Catarinense, está conosco aqui um líder regional, apaixonado também pelos desbravadores, e ele é o nosso parceiro aí em todos os estudos da União Sul. Sempre que a gente tem lançado esses estudos novos, que fazem sucesso, que já vem com as classes e especialidades ali no cartão, o nosso parceiro para isso é o Fábio. E aí, Fábio, como é que estão as coisas? Tudo bom, pastor? Como é que está o povo lá da Norte Paranaense? O pessoal até está bastante animado, pastor. Voltamos agora para as atividades, Recém voltamos, retornamos aí, com todo o gás aí. E a região tem crescido muito lá, graças a Deus, pastor. Que bom que vocês estão conosco, então, e que bom que vocês aceitaram o desafio de preparar o estudo para esse ano 2022. O título, então, The Game, uma nova fase. Deixa eu começar perguntando aqui, vocês vão fazer uma associação, pelo que eu entendi, entre os games que a galera joga por aí e doutrinas da Bíblia, links que a gente pode fazer com histórias da Bíblia. O que eu achei assim muito legal, uma sacada top. Mas pode ter alguém, sempre tem, que olha assim e fala assim, não, mas desbravador é coisa assim, vamos pro mato, a natureza e tal, será que cabe esses negócios? Não quero que ninguém mexa no celular, ou fique lá jogando e tudo mais. O que vocês diriam para alguém que tem essa preocupação aí? Pastor, nós estamos atualizando, E por mais que a nossa pegada principal seja assim a natureza, estar lá no meio da mata, e na beira do rio, e curtindo tudo isso, lá dentro das barracas, nós temos a maior parte do tempo que não estamos envolvidos diretamente nisso, É verdade. Então vamos num acampamento ou outro, numa instrução ou outra, uma reunião, uma saída aqui, mas a maior parte do tempo os nossos desbravadores, eles passam ali, dentro de casa, na sala, no seu quarto, ou com seus amigos e na escola. Então a gente pensou em pegar um elemento que fizesse parte do dia a dia deles, Perfeito. E aí então trazer esse elemento assim como uma base, mas então associar essa ideia de algo que eles fazem no dia a dia com a palavra de Deus. Ou seja, tem um link com eles. Fábio, a galera tá jogando games aí, é verdade, Nossa galera, eu pensei que a nossa galera desbravador não precisasse jogar games e tal, E ainda mais nesses últimos anos, nesses últimos tempos que nós passamos, o aumento pelo consumo de jogos cresceram muito, inclusive entre os desbravadores. Então, o que nós buscamos aqui não é conflitar com essa realidade dele, porque agora é uma nova realidade. Eles adquiriram um hábito de consumir esses jogos, então nós queremos utilizar isso, que é um mecanismo, é uma linguagem que ele já conhece, que ele já está no seu dia a dia ali, então nós queremos antenar isso, linkar com o que ele já conhece com as doutrinas bíblicas, E o que dá para se fazer muito bem. Perfeito. Gente, eu estou com o celular aqui, o celular não é inimigo no clube.
eu sei que a nossa filosofia ela não mudou. Como é que é a nossa filosofia? É assim, ó, é baseado no livro Educação, que fala ali que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva eram os alunos, Deus era o professor e a natureza era o livro. Então, na minha época de desbravador, eles falavam assim, ó, entra no mato lá, traga alguma coisa que mostra o amor de Deus. A gente ia lá, trazia formiga, trazia borboleta, tal, era muito legal. Hoje, gente, é diferente. Naquela época a gente matava 30 borboletas para trazer uma, para ganhar ali ó, o momento lá tal. Hoje é assim, você tem um celular, você fala assim, quem entrar na natureza, tirar a melhor foto, fizer o melhor vídeo. Você está entendendo? Isso aqui é ferramenta, a gente continua usando da mesma forma. Nós queremos que eles estudem a palavra de Deus, mas a gente pode usar essas outras coisas como ferramenta de apoio para o nosso objetivo. E para ser mais claro ainda, se alguém falar assim, não, acho que é pecado jogar games. E aí? É pecado jogar games, pastor? E aí? A coisa o povo quer saber. Toda a união para agora, nossos líderes, para saber se é ou não é, né? Na verdade é o seguinte, né? Os games estão aí e nós temos games de todos os tipos, para todos os gostos e que trabalham em mais diversas áreas. O grande problema não é o game em si, mas o tipo de game, o tipo de jogo, né? Qual é a ideia que aquele jogo está trazendo para aquele que está jogando, né? Então, sendo para uma idade certa e trabalhando alguma área que seja uma área interessante, que a gente perceba que não é problemática, que não vai trazer algum prejuízo para a vida, para os relacionamentos do nosso desbravador, eu creio que não há problema, né? Perfeito. É o caso, por exemplo, do Heroes, que é um game feito pela igreja para aprender sobre os heróis da Bíblia. Ninguém vai falar que esse é pecado. Então, o problema não está nos games, está no conteúdo, que eu tenho que escolher bem, na idade correta. Você diria isso também? As escolas estão usando na educação? Isso. Na pedagogia, a pedagogia em si, ela já identificou que o game pode fazer parte de uma ferramenta de ensino e que ela capta a atenção do aluno muito melhor. Então, hoje nós temos escolas que utilizam do game como forma didática, para ensinar a matéria. Nós temos, inclusive, escolas hoje que ensinam programação, olha só. Né? Para crianças de 8, 9 anos ali, eles ensinam programação utilizando games. Então, o pessoal fala, né, que a programação é o novo inglês, né? É o inglês moderno. Que toda criança ou todo adulto vai ter que passar ali por algum momento um relacionamento ali perto dessa linguagem, né? E eles utilizam hoje os jogos como uma ferramenta de didática para ensinar as crianças a programarem. Olha só. Então, eu acredito que nada mais justo, né, do que a gente utilizar da mesma ferramenta para fazer os nossos ensinos do material que nós temos, né? Ok, eu não fiquei com dúvidas. Se você ficou com dúvida, nos procure aí para conversar. A gente está disposto a ouvir observações. Mas, galera, esse é um tempo que a gente está vivendo. E agora uma outra pergunta. Vocês acham que eu encontro na Bíblia um eco para esse tipo de abordagem? Ou seja, eu pegar algo que eles conhecem, que eles têm contato, mesmo quem não joga, eu vivo isso com meus filhos, né? Eles têm jogos que eu nunca permiti que jogassem, mas eles conhecem os detalhes, eles sabem os personagens, eles conversam com os amigos na escola, faz parte dos memes, das piadas deles. Ou seja, seria correto pegar algo assim que eles vivem e eu tentar linkar isso com algo da Bíblia? Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, a nossa gurizada está com o celular na mão, tem acesso ao notebook, ao computador, eles estão nas redes, eles estão no mundo virtual. Se algum pai ou mãe ainda está segurando um pouco em casa, mas lá na escola, o celular na mão do coleguinha, eles estão mexendo, eles estão jogando. Um jogo ou outro eles estão jogando. Ou assistindo, né? Que às vezes tem um jogando aqui e os outros ali assistindo. Então a nossa ideia, na verdade, até pastor, é não assim querer incentivar o jogo, Perfeito. Mas linkar algo que é comum do dia a dia deles com a palavra de Deus. A nossa ênfase não é o jogo, a nossa ênfase é a Bíblia. É o ensino bíblico, são as doutrinas bíblicas, é aquilo que é importante para a salvação do desbravador. A gente está usando apenas, como Jesus fazia, coisas do dia a dia, né? Algumas ilustrações de atividades, né? Do dia a dia, que como Jesus usava para contar as parábolas, para explicar algumas lições, nós estamos pegando, né? E como a gente conversou já antes, se Jesus estivesse hoje aqui entre nós, vivesse nossos dias, andando aí, quem sabe, de calça jeans e camiseta branca, ele não escolheria algumas coisas que ele escolheu no tempo que ele viveu, no contexto dele.
ele escolheria coisas atuais, ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, provavelmente alguns games. Jesus poderia usar tranquilamente algum contexto de game para ensinar uma verdade muito maior, bíblica, e para a salvação dos nossos bravadores. Isso é uma coisa muito interessante, que Jesus usou sementes, uma coisa comum na época, o semeador, ovelha, pastor de ovelhas, uma moeda perdida. E a Bíblia usa até símbolos que não são tão bonitinhos assim, né? Como o dragão, como chifres, como um carneiro que corre tão rápido não dá para ver os pés, um leopardo e não sei quantas cabeças tal, e um leão alado, ou seja, elementos que nem sequer existem, mas que faziam parte do contexto da época, né? Da cultura da época para linkar com as coisas da Bíblia. Então, gostei dessa parte, né? Então, e, inclusive, eu gosto muito daquela parte de Paulo em Atenas, né, que é citado lá em Atos 17, 23, que ele chegou lá, viu lá em Atenas uma série de monumentos dos deuses que os gregos adoravam, e tinha um lá assim, ao Deus desconhecido, ou seja, eles eram tão cuidadosos com os deuses para aplacar a ira deles que adoravam até, se esquecemos de um, está aqui. E Paulo disse, olha, eu vim falar do Deus desconhecido. Eles, como é que é ele, né? Gerou curiosidade, né? E ele então linkou, falou, olha, esse é o Deus Criador. Então, na verdade, é um método bíblico de fazer as coisas, né? Jesus usava isso nas parábolas, gostei muito ali. Paulo usou o exemplo das Olimpíadas, dizendo, ó, o camarada lá corre, se domina em tudo, se alimenta bem, porque ele quer uma coroa corruptível. Nós estamos lutando por algo que nunca vai se corromper. Então, é normal esse tipo de abordagem bíblica, a gente precisa então ter coragem de usar, né? E vocês tiveram coragem realmente e foi muito legal, né? Pastor, a ideia é chamar atenção, é quando eles pegarem o livreto ali, né, do estudo na mão e tal, eles perceberem que nós estamos conversando com eles dentro de um assunto atual, que faz parte do dia a dia deles. Não é uma coisa assim tão distante, tão longe, não, é uma coisa conhecida, uma coisa interessante, que chama a atenção deles. E a gente então chama a atenção deles para levá-los para o mais importante. Então, a questão do game é apenas uma forma de chamar a atenção, de despertar a curiosidade e o interesse, mas para levá-los ao que a gente sempre quis com os nossos estudos bíblicos para desbravadores. É levá-los a entregar o coração a Jesus, a assumir um compromisso com a palavra de Deus, de coração, né, amar a Jesus e se comprometer com os princípios e valores da Bíblia, só que do jeito deles, da linguagem deles, do jeito que chama a atenção deles. Então eu creio que esse estudo ele vem realmente, né, num momento, num contexto que vai realmente alcançar o coração da garotada. Para você ter um bom aproveitamento, pastor, qual é a ideia? Nós estamos conversando aqui e se eu fosse de uma realidade diferente, você de outra, Diógenes de outra, a nossa conversa não duraria aqui uns 5 minutos, porque nós perderíamos o interesse pela conversa um do outro, né? Então a ideia é justamente pegar o que eles têm de interessante, a temática similar que eles têm, que eles dominam, porque a conversa passa a ficar mais legal, né? A conversa deles fica mais prazerosa. Por quê? Nós estamos conversando com eles de uma coisa que eles gostam e que eles sabem e dominam. E é capaz de, quando eles pegarem o estudo na mão, eles ainda falam assim, não, opa, tá errado isso aqui, esse aqui não funciona assim, vai funcionar de outro jeito. Ele sabe mais do que nós. Porque eles dominam mais do que a gente. Perfeito, perfeito. Então, e esse é o diálogo que nós queremos ter com eles, né? Transformar essa conversa realmente num diálogo, que nós possamos falar daqui e eles falarem de lá. Né? Então, esse é o intuito, de criar essa conversa, essa linha de comunicação direto com eles. Inclusive, que eles dominam. Inclusive até um ato de nobreza, né? Porque olha só, o Senhor Jesus, se ele ficasse lá no céu, no contexto ali onde ele estava lá com os anjos e tudo mais, estaria perfeito. Mas, na realidade, ele vem aqui a esse mundo, ele morre por nós, ele assume a condição de um ser humano. Isso representa humilhação para Deus. Quem sabe algum líder pode falar assim, não, eu não vou me rebaixar o nível deles e tudo mais. Não, nós estamos fazendo o que Cristo fez. E é interessante o seguinte, alguns perguntam, pastor, qual o segredo para pregar para jovens? Gente, eu faço os mesmos sermões hoje que eu fazia na minha igreja, lá no meu distrito. Só que hoje eu procuro colocar as necessidades de criança e adolescente na mensagem. Então é autoestima, relacionamento com a família, escolha. Então é o mesmo sermão, só que está focado neles, aí eles param para ouvir porque acaba tendo eco na realidade deles. Pastor, a questão é despertar interesse. E eu penso assim, estava pensando que, imaginando lá na frente, quando chegar ali o momento de iniciar a classe bíblica,
ali por abril, maio. Oficialmente a nossa data é o mês de maio, que vai concluir ali, né, com agosto, setembro, mês da primavera, batismo e tudo mais. Eu fico imaginando assim, ó, o nosso estudo chegar na mão deles e eles pegarem ali, olhar a capa voltada para games. Eu imagino eles assim, ó, folheando uma folha atrás da outra, curiosos já para saber sobre qual o game que vai ser o link aqui e qual vai ser o próximo estudo, o que estão usando aqui e tal. Eu fico imaginando eles ali assim, ó, super curiosos, interessados, folheando o estudo, por quê? Porque tem que ver com coisas que eles curtem, que eles gostam, só que agora de uma forma abençoada, de uma forma que vai, né, tornar espiritual, mais espiritual e com maior conhecimento bíblico a vida deles. E, pastor, e digo mais, eu aposto, eu faço esse desafio aí, com você que está assistindo, que você depois questione o seu desbravador, pergunte, que eu tenho certeza de que depois que ele fizer o estudo e ele tiver contato com essa linguagem, quando ele for jogar aquele jogo, ele nunca mais vai ver o jogo de forma igual, ele vai ver o jogo de uma forma diferente, porque agora ele sabe que o que ele está fazendo ali naquela fase do jogo, ele é semelhante ao que ele fez aqui no nosso estudo. Legal. Então ele pode linkar. Inclusive, em algumas fases, eu tenho certeza de que algumas crianças vão querer replicar o estudo dentro do jogo que é possível. Pode até falar para os amigos, dizendo, olha, isso aqui é parecido com algo que Deus faz conosco na Bíblia. Exato. Muito legal. Estamos santificando até uma coisa que é o hábito deles, que eles têm como uma coisa normal. O background do estudo tem a ver com o plano da redenção, com o grande conflito. Poderiam falar alguma coisa nesse sentido assim, né? Porque o The Game, então, pega um game lá, mas qual é esse game que eles vão jogar da vida real? Sim, o grande game que todos nós estamos inseridos, que é o jogo da vida, né, tem que ver com a luta entre Cristo e Satanás, que é o plano de fundo de tudo que nós vivemos aqui, né? Então, é essa a ideia principal, né? Trabalharmos, na verdade, o Fábio pode até explicar um pouquinho melhor, que nós vamos seguir uma sequência, não será baseado todo o nosso estudo em um único game, uma série de games, é como se fosse um desenvolvimento de fases, e assim também nós vamos crescendo, né, no conhecimento e tal, mas sempre à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. E a gente, inclusive, fundamentou muito bem, né, todas as perguntas ali, ou melhor, todos os estudos, eles foram ali apresentados, fundamentados dentro da Bíblia, né? Uma série de 5 perguntas, 5 textos bíblicos ou mais, né, para cada estudo, para deixar assim algo bem forte, bem firme mesmo, fundamentado na Palavra de Deus, né? Ou seja, como se alguém desse um grito, a hora que a pessoa olha, aí você tem uma mensagem para ela, ou seja, chama atenção e depois, olha, tá aqui, que bênção, que bênção. É isso, Fábio, que foi o objetivo de vocês ali no Exatamente. O estudo ele traz o desbravador para um ambiente... Eu vou dar um spoiler aí rapidinho, pastor. Manda bala. O estudo ele começa... A ideia do estudo, você traz o desbravador para dentro de uma cena de game, onde o grande jogo é ele passando por vários jogos que ele já conhece em formato de fase. Então, a primeira fase ele está num jogo, na segunda fase ele está em outro jogo. E em cada jogo que ele passar, ele tem ali um fundamento bíblico e ele tem um desafio, que é o grande chefe da fase ali, né? Ou o desafio para você passar para a próxima fase. Então, esse link que ele traz com os assuntos que a gente quer propor para ele, né? Os assuntos da Bíblia, nesse formato, com esse pano de fundo dos jogos que ele já conhece, é a grande sacada. Ele não vai ver um jogo, ele vai ver vários jogos que ele já conhece. Eu não conheço tanto dos games, eu percebi ali que meus filhos jogam alguns deles, vão ficar apaixonados e tal, vão ficar assim encantados e vão ficar encantados de ver que há uma ligação com a Bíblia, que é possível fazer esse link, né? Mas eu percebi que colocaram jogos não violentos, né? Jogos próprios para a idade, que esse é outro detalhe importante, né? Mas assim, vamos mudar agora para uma outra vibe aqui no nosso bate-papo. Que dica vocês dariam para o professor, para o capelão, para o conselheiro, para o diretor? Porque assim, no passado, tinha gente tão fera na Bíblia que pegava o livrinho na hora, abria lá e dizia, hoje o estudo é sobre, sobre a volta de Jesus. Aí mandava bala, porque tinha conhecimento. Agora não vai dar, então. A ideia é a seguinte, o instrutor bíblico, o professor de Bíblia ali, seja o pastor, diretor, seja ali um próprio capelão do clube ou algum conselheiro, quem quer que seja o instrutor, ele sempre teve que se preparar muito para poder apresentar um bom estudo. A questão, por mais que você tenha já um conhecimento, e fazia bem, mesmo abrindo na hora,
você poderia fazer muito melhor se se preparasse melhor antes. Então, o segredo para apresentar qualquer estudo, mas especialmente esse, é a preparação. É você pegar o livrinho antes, orar, pedir a orientação de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, e aí então você pesquisar. Bom, não sei nada sobre isso, então eu vou pesquisar para entender um pouquinho a linguagem, vou ler com bastante atenção, criar links e usar de criatividade aqui e tal, para poder alcançar o desbravador. Então, um dos principais segredos é a preparação prévia. É isso, Fábio? Que dica Pastor, você daria aí para a galera que vai fazer? Eu daria a seguinte dica, porque a ideia aqui, nós queremos fazer é unir as gerações, pastor. Você que é capelão de clube, que é ancião, que é pastor, às vezes não entende da linguagem do game ali, né? Mas o menino é da vivência dele. Então, qual é a ideia? É juntar o conhecimento bíblico que o capelão, o ancião tem, com a falta de experiência do menino na parte bíblica, mas juntar o conhecimento do game, a linguagem dele, com a linguagem do capelão. Então, é casar ali o melhor dos dois para poder fazer um trabalho. E qual é a dica que eu dou para quem é instrutor? A dica que eu uso na minha casa com os meus filhos. Os meus meninos, quando eles vão começar a jogar um jogo novo, eu pergunto qual é o jogo e eu vou assistir os vídeos dos jogos que eles estão querendo jogar. Então eu vou conhecer qual é o jogo. Então fica essa dica. Pegue ali o jogo que está naquela lição, naquele momento, assista ali alguns minutinhos, alguns vídeos ali no YouTube ali, para você se familiarizar como que é o ambiente, quais são os personagens, para quando aquele menino comentar, fizer algum comentário, você sabe do que ele está falando. Então não é nada muito difícil. Hoje você vê dos mais variados gameplays aí na internet, então escolhe um ali, se antena ali, cria um contexto antes de você passar, porque você vai ver que o seu rendimento, o seu diálogo com o menino melhora mais. Perfeito. Agora eu vou fazer um desafio para vocês. Até agora tá fácil, né? Vocês foram bem nas perguntas aí, eu achei que ia apertar vocês com perguntas, mas tá fácil. Mas eu quero ver na vida real aqui. Eu quero fazer aqui pelo menos 3 estudos aqui. O seguinte, eu dou o tema aqui, vocês explicam qual que é o game, como é que tá o negócio e como que eles poderiam fazer lá algo legal na prática, tal. Porque eu acho que o legal do clube é se a gente fizesse o seguinte, se cada um desses games, em vez de apenas estudar o tema, que eles vivessem o tema, né? Por exemplo, então, como é que eu crio lá, na realidade do clube, no fundo da igreja ou num parque, para que eles vivenciem isso. Então, começando aqui com o número 1, que diz assim aqui, ó, quem pula o tutorial não passa de fase. E aí, o que é o tutorial? Como assim que não vai passar de fase, né? Isso. Eu vou abrir primeiro como é a fase e a dica eu trago no final. Legal. Legal? Então, no primeiro estudo, nós trouxemos aqui a fase de tutorial. E qual é a fase de tutorial? Ela é baseada num jogo chamado Splatoon. Qual é o objetivo do jogo? As crianças elas formam dois times e esses times eles se enfrentam pintando o cenário. Então um percorre um caminho, um mapa, pintando o cenário e o outro vem tentando pintar mais do que ele. É uma concorrência de quem pinta mais o cenário e assim vence o outro time. Então é uma brincadeira de pega-pega, é a brincadeira de pega-pega de forma digital. Então nós trouxemos isso para o estudo, porque ele é um dos jogos mais acessados aí nos últimos 2 anos, e tem chamado bastante a atenção da criançada nessa faixa etária, e com ele nós trouxemos aqui algumas aplicações bíblicas, que aí eu vou passar a bola aqui pro Diógenes. Daria para fazer então lá no real uma brincadeira, por exemplo, eu poderia colocar giz na mão deles, poderia colocar tinta, poderia sujar o chão da igreja. Exato. Lá, né? A dica que eu trago para esse jogo, para esse estudo, seria isso. Existe, inclusive, em alguns perfis aí de clubes, algumas brincadeiras que eles fazem com tinta, pó de tinta, bexiga com tinta. Então você pode preparar ali algumas munições ali com bexiga, com corante, por exemplo, e você dá na mão dos meninos ali e pedirem para eles fazerem o caminho, mudando a cor daquele caminho ali. É um recurso fácil, é um recurso barato, porque você só precisa de uma bexiga, um pouquinho de corante, ou quem sabe aí um giz, né, e você já consegue fazer a diversão da criançada fazendo a aplicação dentro do estudo. Legal, gostei. Mas agora é hora... Pastor, e aí? Brincamos? Fizemos um pega-pega especial, linkou com o jogo, mas que tutorial é esse aqui? Então, a ideia do tutorial, de forma simples, o tutorial é como se fosse um manual de orientações. Para você que não sabe ainda como passar daquela fase na questão do jogo, né? Nesse contexto, você ainda não entendeu os comandos do controle, qual é o tipo de movimento que você precisa fazer para conseguir avançar e tudo mais. Então, os tutoriais,
Na verdade, você encontra muito disso no YouTube, né? Na internet, tem muita gente aí que ganha vida como youtuber só fazendo tutoriais, né? Então, o tutorial é alguém que vai ali e diz assim, gente, olha só, nessa fase aqui, você precisa fazer isso e fazer aquilo lá e tal. Então, é um manual de orientações, só que virtuais. Alguém ali fazendo vídeo. E nós temos um manual de orientação, né? E o nosso grande manual de orientações para a vida, para a gente conseguir ir passando as fases da vida com sucesso e vencendo cada fase, é a palavra de Deus, né? Então, a ênfase que você vai dar nesse primeiro estudo, no estudo todo, né? Mas de maneira específica neste primeiro, como tutorial, é a Bíblia, né? Pastor, eu até acrescentaria uma coisa interessante aqui, que eu acho que seria muito importante. Você criar um primeiro estudo top. Um lançamento. Um lançamento dele. Um lançamento. Então assim, ó, antes talvez, ou já junto com o primeiro estudo, fazer um lançamento. Você criar, quem sabe assim, um lugar, né? De forma criativa, uma decoração. Atividades, brincadeiras, isso, lúdicas. Quem sabe você pode ter uma tela, uma TV grande, levar ali até um próprio jogo, ali um Xbox, ou algum outro tipo de jogo, tal, para ilustrar e tal, né? Alguma coisa. Então você chamar a atenção da garotada e tal, vamos aqui jogar uma coisa, um joguinho interessante ali e tal, né? E depois desse momento de jogar, de eles brincarem um pouquinho e tal, e aí você aproveitar assim, então agora nós vamos fazer isto na nossa linguagem do estudo bíblico. Então, quem sabe criar uma competiçãozinha suave, bem tranquila ali, com o lançamento de uma TV grande com o jogo, e depois você, com esse lançamento, ir para o estudo. Aí eu acho que você vai bem. É o segredo, né, pastor? Gostei. De todo grande sucesso, né? Se você quer lançar um filme, quer lançar uma música e quer que ele faça sucesso antes, a preparação, o spoiler ali, né? O marketing que você faz ali é muito importante. Então lança antes no seu clube, lança antes na igreja, baixa os trechinhos do vídeo, de gameplay, joga pra molecada lançar, manda no grupo de WhatsApp, faça propaganda antes. E quando eles chegarem, eles vão chegar esperando algo muito diferente do que eles imaginavam. Perfeito. Gostei. Eu já me converteria já, né? Já estou convertido aí, né? Mas qualquer um faz um estudo bom. Quero saber o resto aqui. Vamos pegar o 2 aqui. Não vai dar tempo de falar dos outros, mas o 2 aqui diz assim, ó. Temos um impostor entre nós. E aí, Fábio, quem que é esse impostor aí? Esse jogo eu gosto muito porque esse jogo, ele é febre. A cada 100 desbravador, 101 já brincou com ele. Desde pequeno até adulto. Que é o Among Us. Que o jogo se baseia no quê? Você está numa grande nave. E nessa nave, quando eu falar, você já vai linkar qual é o tema. Nós estamos nessa grande nave, dando manutenção nela. Ela está voando pelo espaço aí, mas existe um sabotador nessa nave. Olha aí. Existe um cara que quando você está fazendo as suas coisas, ele vai lá, estraga o que você está fazendo e por vezes ele te tira do jogo. Ele te manda literalmente para o espaço. Então essa é a temática do jogo. E aí joga a peteca, né? Te levanta o assunto. E esse dá para fazer em qualquer lugar, qualquer ambiente, numa casa, num parque. Em qualquer lugar. Nos fundos da igreja. Seria semelhante ao detetive. Exato. Mas assim, com alguns elementos a mais. E pastor... E aí a Bíblia, então, brincamos lá tal, né? Tem impostor na Bíblia, né? Aí o contexto aí, na verdade, assim, até para você criar um elemento, vou dar uma dica aqui, né, criativa ali, como a ideia é nave e tudo mais e tal, né, e encontrar esse impostor dentro da nave, tem um contexto espacial, não sei, Fábio, de repente, assim, o instrutor poderia, de repente, até entrar ali vestido de astronauta, alguma coisa nesse sentido, e criar, assim, algum elemento nesse sentido, nesse aspecto. Talvez encaixaria, talvez não. O esquema sempre é estudar o contexto e tentar criar um elemento visual, criativo e diferente. Isso aí é o segredo do sucesso, né? Legal. Crie tarefas, né, pastor? Crie tarefas na atividade onde ele pode fazer, mas esconda, né? Tire, sorteie alguém ali no grupo que aquele menino é o sabotador. Então, enquanto um está fazendo, escondidinho ele vai lá e sabota. Crie isso, né? Essa dinâmica com eles. Eles vão viver realmente ali o que eles estão estudando. E o impostor? Eu quero saber do impostor, né? Eu quero saber como é que eu encaixo com a Bíblia isso aí, né? Esse tema aí, na verdade, ele vai acabar trabalhando um dos temas principais, infelizes, mas principais, que tem que ver com a questão da origem do mal, né? Perfeito. É ali no Jardim do Éden, tudo perfeito, né? Deus criou ali o nosso primeiro ambiente de vida, né? De forma tão extraordinária e, de repente, ali, né? Satanás, ele
ele entrou ali e através de todo o engano, de toda aquela estratégia má dele, ele acabou fazendo todo o estrago, né, na nave que seria o Jardim do Éden, trazendo ali, né, toda aquela dor, o sofrimento, as consequências ruins, né, não só para os nossos primeiros pais, mas para toda a humanidade, né? Então tem que ver com isso, né, com esse impostor que é Satanás, que vai nos enganar. E eu acho interessante, pastor, a gente sempre fazer o seguinte: a gente tentar trazer o estudo, a realidade bíblica, a história bíblica, o contexto bíblico para a realidade do desbravador, né? Então, o que ele pode estar, como ele pode estar sendo enganado, né? O que pode estar acontecendo com o desbravador? Às vezes a gente usa uma linguagem assim que parece que é mais para uma realidade de um adulto, né? Tentar pescar ali no meio da vivência do desbravador, de um menino de 10, 11, 12 anos, quais são os desafios que ele enfrenta e que deixa ele chateado e ruim, e que o impostor causou isso, né? Perfeito. E o impostor, Satanás, lá atrás fez o que fez, continua fazendo, mas o que afeta diretamente a vida do garoto, da garota de 11 anos, de 12 anos de idade. Aí eu acho que está o pulo do gato para você realmente chamar a atenção e tornar interessante para eles. Perfeito. Você está acompanhando então aqui o lançamento do estudo The Game, uma nova fase, que fala aí sobre o grande conflito, esse é o background. Você percebeu que os autores foram muito feras aí em traduzir a linguagem da meninada e linkar com a linguagem da Bíblia. E você pode então brincar e aprender com profundidade no clube. Que legal, hein? Palavras finais aí, Fábio e pastor Diógenes. Olha, eu deixo o desafio para vocês aí, que vocês façam o estudo bíblico realmente com uma preparação. Elimine aquele formato de escola que a criança já passa já a semana inteira dentro da escola tendo que responder um livrinho e chega no clube, a última coisa que ela quer fazer, pastor, é escrever e responder livrinho. Faça os estudos de forma dinâmica, aproveite os recursos que você tem em mãos aí e transforme realmente essa vivência sua no melhor momento do clube. O estudo bíblico, pastor, tem que ser o melhor momento. E essa é a oportunidade de você transformar isso no melhor momento para ele. A minha dica é a seguinte: você, instrutor, vai assim ser tentado a criar um preconceito inicial e talvez resistir. Mas eu gostaria de convidar você para tentar, a dar um passo aí de fé e acreditar que esse estudo pode fazer a diferença. E se você acreditar, se você pesquisar e seguir a linha, a ideia que conclui com o apelo forte bíblico, né? Eu creio que você vai ter sucesso. E outra coisa, faça com muita espiritualidade. Você precisa ser alguém espiritual, porque você não pode trabalhar um assunto espiritual sem você estar, né, fundamentado na própria Bíblia. Então, seja alguém de oração, um líder espiritual, mas seja também um camarada, uma moça legal. A gente precisa de pessoas legais, bacanas, que chamem a atenção, que sejam amigos, que sejam criativos. E outra coisa, não vamos fazer o estudo só pelo estudo, o conhecimento só pelo conhecimento. Não se esqueçam que o nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Temos muitos desbravadores nessa idade que vão fazer o estudo para fortalecer aquilo que eles já conhecem, uma decisão que eles já tomaram. Mas com certeza Deus vai colocar aí no seu clube, aos seus cuidados, para a sua classe bíblica, alguns desbravadores, meninos e meninas, que ainda não foram batizados. E o nosso objetivo é fazer com que seja tão interessante, tão gostoso e tão legal que eles possam tomar uma decisão lá no mês de setembro e temos aí o batismo da primavera, um momento muito especial, maravilhoso e poderoso, como tem sido já. Então, fica aí essa dica, trabalhe com muita oração, com criatividade e com o pensamento lá no mês de setembro. Com certeza Deus vai abençoar muito a sua classe e muitas decisões serão tomadas por Jesus. Isso aí, foi muito legal, aprendi bastante. Eu sei que você quer, né? Falou, pastor, nós queremos dicas de todos os 13 estudos. Quem sabe em outro momento, outro vídeo, quem sabe uma live aí, crossover, que nós faremos na sequência, a gente pode convidar os autores e eles podem dar dicas aí. Para você que ficou com o coração assim preocupado, puxa, mas não sei se eu vou me encaixar. Olha, querido, o estudo tem que ser para a meninada. A gente tem que ter uma linguagem que atinja eles. Esse é o principal objetivo, né? Então, não adianta termos um bom estudo todo certinho, mas que atinja apenas o público adulto. Nós queremos atingir o coração dessa meninada e que bom que a gente tem pessoas inteligentes que conseguem fazer esse link. Foi um prazer estar com vocês, que Deus abençoe você, que esse ano, 2022, aconteça aí no teu clube o The Game, uma nova fase, ou seja, que você convide a cada um para entrar no game do grande conflito do bem contra o mal. Não há como ficar neutro, você precisa escolher um lado.
e que você escolha junto com os seus desbravadores o lado de Deus e caminhe com eles, porque Cristo logo volta e nós então teremos a vitória no game do grande conflito. Valeu!